Fala, gurizada, beleza? Professor Hilton aqui na área para a gente ter mais uma aulinha na mecânica e o assunto de hoje é a gravitação universal. Nós que passamos pelas leis de Kepler na aula passada, hoje vamos entender um pouquinho da dinâmica dos movimentos planetários. Mas como Newton pensou nisso? A história da maçã em sua cabeça. Por que ele pensou, por que a maçã cai e a lua não cai? Quer saber um pouco sobre isso? Vem comigo para mais essa aula. Vamos, gurizada, então, aprender um pouquinho sobre a força gravitacional. Um pouquinho diferente daquela que vocês conhecem por força-peso, mas, que de maneira geral a gente adota como a mesma. Mas vamos entender como Newton pensou. De uma maneira bem rápida, colocando aqui então a lei da gravitação, diz o seguinte, que dois corpos se atraem mutuamente devido à ação de uma força. E esta força é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Então eu tenho cada um dos corpos com uma determinada massa. Então é diretamente proporcional ao produto da massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa. Bem, tá aí a equação de Newton colocada desta forma. A força, podemos chamá-la de G, gravitacional, depende diretamente do produto das massas e inversamente do quadrado da distância que separam esses corpos. Bem, neste caso estou falando de corpos de maneira geral, pois todo corpo que possui massa tem ao seu redor um campo gravitacional, mas já eu entro com essa ideia um pouquinho mais direcionada e aprofundada. Mas de maneira geral, quando então um outro corpo entra nesta região e interage com este corpo, produz uma força de atração. E esta força depende dessas massas e, obviamente, como está ali na lei, desta distância. Agora, quando a gente olha para planetas, a ideia é a mesma. O que muda apenas é que a distância entre eles depende do centro de massa desses corpos. Então eu vou bem ao centro do planeta, que eu fiz bem torto aqui, né? Olha só. Vamos apagar aqui e deixar um pouquinho mais retinho. Se é que eu conseguir deixar mais reto. Então tá aqui a distância, ó. Vai do centro dos nossos planetas. No caso aqui eu fiz a Terra e a Lua, tá? Então, dependendo da distância que eu tenho que considerar, o raio do planeta. Agora, se a distância entre os dois for tão grande, essa distância ser extremamente grande faz com que o raio seja muito pequeno. Exemplo, a distância Terra-Sol. O diâmetro, o raio da Terra, o raio do Sol em relação à distância entre eles é muito pequeno, que a gente pode associar somente à distância existente. Tudo isso a gente identifica em problemas. Mas a ideia geral é ver isso, que um corpo exercerá força sobre o outro. E esta força, como aprendemos pela terceira lei de Newton, são iguais. Então, esta força gravitacional que a Terra faz na Lua é a mesma que a Lua faz na Terra. No caso da maçã de Newton, como eu ilustrei no começo, a força que a maçã faz na Terra é a força que a Terra faz na maçã. E a gente determina desta forma. A gente considera ali no caso da maçã, por ter uma proximidade muito pequena com a Terra, então eu tenho que considerar o raio da Terra, pois ela vai em direção ao centro. Então, como eu disse, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas o importante é saber que para determinar a força gravitacional, devemos conhecer a massa dos corpos e a distância que um está do outro. Compreendido?
A ideia geral da gravitação é essa. O que nós temos daqui para frente são as suas aplicações. Vamos lá então. Conhecida então a nossa força gravitacional, a gente pode falar do campo gravitacional de um astro. Astro eu coloco que pode ser qualquer corpo celeste, seja um planeta, seja uma lua, seja um asteroide, seja o Sol, a estrela, enfim. Qualquer astro celeste, ok? No caso aqui nós vamos falar do planeta Terra. O que vem a ser o campo gravitacional? É uma propriedade do espaço, ok? Onde aquela massa está inserida. Então a massa ela é capaz de deformar o espaço ao seu redor. Esta deformação que ela causa é o que chamamos de campo gravitacional. Mas isso aí é uma história um pouquinho mais avançada para frente. Como que a gente vai entender? O campo gravitacional, né, vai ser a região ao redor daquele espaço onde em determinado ponto eu tenho este campo. Então, por mais que a gente tenha essa noção de uma região ao redor, o campo gravitacional, ele na verdade é uma propriedade de um ponto no espaço ao redor de uma massa. É mais ou menos por aí que devemos pensar, ok? Vamos aqui analisar o campo gravitacional, então, né, nas proximidades do planeta. A gente representa o campo gravitacional por linhas, a qual chamamos de linhas de campo, que é uma forma da gente orientar o campo gravitacional. Vou fazer aqui rapidamente algumas, para a gente poder fazer uma análise. Bem, como ele está meio apertado aqui na figura, vai ficar um pouquinho maior para um lado que para o outro, mas só para vocês terem uma ideia. Tá aí, então pense só ao redor do planeta. Como que nós iremos analisar? O campo gravitacional vai ser um ponto, vamos escolher este ponto aqui, ó. Então, a propriedade que este ponto tem nesta região do espaço ao redor de uma massa é o campo gravitacional. Este vai ser direcionado e apontado para o centro do planeta. Compreendido isso? Deixa eu colocar um ponto aqui na cor preta para ficar mais visível aí para vocês, ó. Bem, como que nós representaremos o campo gravitacional? A letra representativa que estamos habituados é G. Fala, professor, mas não é a gravidade? Isso. A gente pode chamar de campo gravitacional e de gravidade, é a mesma coisa. O que vai ser então este campo gravitacional aqui? Né? Vai ser a propriedade que esse ponto tem ao redor do planeta, onde, se ali eu colocar uma massa, essa massa sofrerá uma força de atração. Bem, se eu pegar um ponto mais distante, vamos pegar este ponto mais aqui neste canto, ó. Bem, tá aqui, peguei um ponto mais distante do que aquele primeiro. O que vai acontecer com o campo gravitacional? A sua intensidade é menor, pois quanto mais distante estamos, menos intenso é este campo. E este campo ele é sentido ao infinito. Né? Até o centro da galáxia, a Terra está exercendo uma força gravitacional devido ao seu campo, em outras, enfim. Só que, lógico, que a intensidade tende a zero. Mas se ela está numa região do espaço, ela é capaz de proporcionar isso, segundo Newton. Ok? Então daí esta é a nossa análise. E aí eu pego o seguinte, então neste ponto, aqui em cima, nós vamos ter um corpo de massa M sendo ali colocado. Este corpo tem sobre ele a influência do nosso campo gravitacional. Tranquilos? Bem, se ele tem a influência do campo gravitacional, ele passa a ser atraído pela Terra, devido ao que chamamos de força gravitacional. Beleza? E aí, lembrando da terceira lei de Newton, se o planeta exerce uma força neste corpo, este corpo exerce uma força sobre o planeta. Mesma intensidade, mesma direção, sentido
contrário. E o nosso planeta apresentando uma massa mzão. Tranquilos aqui? Bem, nós vimos que a nossa força gravitacional, ela é determinada como aquela constante gravitacional, produto da massa dos corpos, pela distância ao quadrado. Que distância é essa? Vou pegar outra cor aqui para mostrar. É a distância, então, ó, do centro do nosso corpo ao centro do outro, considerando as suas dimensões. Naquele esquema que eu falei para vocês, isso a distância D. Beleza? Bem, agora, a força gravitacional, ela sempre foi chamada por nós desde o ensino médio. Quem ainda está no ensino médio assim chama. Ela é conhecida como força-peso. Não é isso? O peso que o objeto tem, a força que o planeta faz para puxá-lo. Estão lembrados disso? Então, a partir desta ideia, a gente consegue determinar o valor da aceleração gravitacional de um astro, que é o campo gravitacional que assim entendemos. Sabendo que a força gravitacional é G, Mzão, Mzinho, sobre este D ao quadrado, o peso a gente sempre calculou como sendo mg. A massa do corpo ali suspenso, né, que está naquela posição, não interfere. Olhe bem, ela anula aqui as massas, né? O que sobra para nós? Que o nosso G, ele é G mzão sobre D quadrado. Ok? É assim que a gente determina o campo gravitacional de um astro. Eu escolho, então, ó, uma posição no espaço para definir. Então, qual é a posição D? Vou do meu ponto até o centro. Aqui dá uma distância D. Eu sei quanto que vai valer o campo gravitacional. Nesse ponto, olha, o G está aqui. A distância diminuiu. Espera lá. Se a distância diminui, o que acontece com o campo? Ele aumenta. Tá claro que quanto mais próximo estamos, mais intenso ele é? Agora, note, se este corpo estiver nas proximidades do planeta, veja bem, deixa eu pegar outra cor para chamar a atenção aqui de vocês. Ele vai se encontrar a uma certa altura H da superfície deste planeta. Porém, o nosso planeta, imagine que está nesta reta, tá? Eu só vou fazer aqui uma projeção para o lado. Ele apresenta um raio. Volto a dizer, pensa essa direção um na frente do outro, pegando o raio certinho do planeta, tá? Só desloquei um pouquinho para vocês poderem enxergar. Então, quem vai ser o nosso D? A distância D, que ali está em roxo, ela seria o raio do nosso planeta mais a altura H que ele se encontra. Portanto, a nossa equação para o campo gravitacional de um planeta fica sendo G, que é a constante gravitacional, 6,67 ou 6,7 aproximadamente, 10 a menos 11, unidade do SI, massa do planeta, e aqui o que teríamos? Raio do planeta mais a altitude ao quadrado. Esta a equação do campo gravitacional. Agora, note também que se este corpo estiver na superfície, quanto vai valer o H? Ele tende a zero, não é isso? Então, nós podemos dizer que na superfície nós vamos chamar de G0, para entender que a gravidade, né, o campo gravitacional padrão, ele seria então Gzão M pelo raio do planeta ao quadrado. Deixa eu melhorar esse meu sinal de igual. Tranquilos aqui? Será que dá isso mesmo?
Será que a aceleração gravitacional, o campo gravitacional que nós temos no nosso planeta Terra, sai determinado por aqui? Bem, vamos colocar uns dados e fazer um cálculo. Vamos aqui então fazer um exercíciozinho para saber qual é o valor do campo gravitacional na superfície terrestre, que a gente chama de aceleração gravitacional. Beleza? Então imagine um corpo ou até mesmo um ponto. Vocês viram que estando um corpo nesta região, naquele ponto, a massa dele não interfere. Beleza? O que a gente acabou de aprender? Que a aceleração gravitacional na superfície, ou seu campo gravitacional, depende da constante, da massa do planeta, que no caso é a nossa Terra, pelo raio da Terra ao quadrado. Estamos falando da superfície. Só que note aqui algo importante, tá? Nós temos um planeta que não é uma esfera perfeita, homogênea. Aquela equação, né, a gente considera geralmente para corpos astros, vamos assim colocar, astros perfeitamente esféricos. No caso que os astros não são tão esféricos, a gente apresenta uns valores diferentes. No caso da Terra, que é um geóide, ela apresenta um raio no equador e um outro raio em seus polos. Valores diferentes, ok? Então o que a gente vai fazer? Uma equação para os dois, beleza? Logicamente que eu vou pegar minha amiga aqui, ó, só um minutinho. Olha que bonitinha ela aqui. Eu posso usar. Vamos fazer o cálculo aqui com ela, ó. Mas bem, vamos fazer então um aqui para o equador e um aqui para o polo. Substituindo, a gente tem o seguinte, que o nosso G0 é o G, constante gravitacional. 6,67, 10 a menos 11, note, Newton metro quadrado, quilograma ao quadrado. Então, obrigatoriamente, a gente tem que estar em metros, tá? Bem, a massa do nosso planeta de aproximadamente 5,97 vezes 10 a 24 quilogramas. Sobre agora o raio do nosso planeta, que é 6.371 quilômetros. Então, 10 a terceira metros elevado ao quadrado. Beleza, gurizada? Então, o que é que nós teremos aqui? Vamos lá para o nosso cálculo. Eu tenho 6,67 expoente a menos 11 vezes 5,97 expoente a 24 sobre 6.371 expoente a terceira ao quadrado. O que nos dá um valor de G0 no equador de aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer agora a mesma coisinha lá no polo. Então o que a gente vai ter? O G0 não muda ali em cima, tá? Vamos ter aqui 6,67, 10 a menos 11, já que não mudou em cima. 5,97, 10 a 24. A gente só está alterando o raio, que no polo tem um raio menor, que é de 6,356,8, 10 a terceira ao quadrado. Vocês vão ver que vai dar muito próximo. Deixa eu fazer a alteração aqui na minha calculadora. Então, nós vamos ter 6.356,8. Isso vai dar um G0 no nosso polo de 9,85 metros por segundo ao quadrado. Viram bem aqui? Então, no equador, a gente tem um raio maior, só que o valor da aceleração gravitacional dá menor do que nos polos. Então, note que a aceleração gravitacional ela vai variar ali na posição entre o equador e o polo. Isso se dá por não ser uma esfera perfeita. Então, os valores que a gente adota nesta expressão são considerando o planeta uma esfera perfeita. Tanto que para encontrar o valor da aceleração gravitacional correto, vocês podem pesquisar no Google, é uma equação bem mais complexa. A gente usa
de uma ferramenta matemática mais avançada, equações diferenciais, integrais, enfim. Mas, para o nosso padrão, esse aqui já basta, ok? Bem, visto isso aqui, agora vamos falar um pouquinho da velocidade de órbita e entender um pouquinho o que é a órbita que um corpo tem ao redor da Terra. Vamos lá. O nosso estudo aqui, gurizada, agora é os corpos em órbitas circulares, ok? Então vamos estabelecer como é que um corpo orbita circularmente o nosso planeta, voltando naquela condição de que o planeta é uma esfera homogênea. Vocês viram que na Terra, né, é bem próximo os raios, então vamos considerar uma situação, né, desta forma. Então imagine o seguinte, eu estou lá no alto do Monte Everest. Beleza? E lá eu vou jogar um objeto para frente com uma certa velocidade inicial. Tá claro isso para todo mundo? Newton previu, né, isso em seu livro, né, o Principia, que assim a gente fala aqui no Brasil. Bem, o que ele previa? Se ele pegasse um objeto de uma certa altitude e o lançasse na horizontal, o que aconteceria com ele? Bem, se esta velocidade fosse baixa, este objeto então caía, como a gente já aprendeu, em lançamento horizontal. Aumentando a intensidade desta velocidade, o objeto iria mais longe. Se aumentássemos mais longe esse objeto iria. Tá ficando claro a ideia aqui para vocês? Então vamos seguir aqui com várias trajetórias, ó. Então, ele atingiu este ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. O que Newton então verificou? Que existe uma velocidade limite, chamada de velocidade de órbita, que este objeto, então, quando jogado, ele não cairia. Ficou meio estranho aqui, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Tá menos horrível, né? Quem é meu aluno sabe que eu tenho um toque com quadro violento. Bem, mas vamos deixar assim, tá menos pior, né? Bem, mas essa é a ideia, que o objeto então ele começaria a girar e ficaria em órbita circular. Então a gente pode entender que este objeto está em constante queda livre. Ele sempre vai querer cair, mas ele fica orbitando. A questão é, que velocidade então, vamos aumentar o nosso vetor? Que velocidade seria esta? Bem, para a gente entender, precisamos lembrar de um conceito. Nesta velocidade orbital, nós temos que entender que ela será constante. Eita, passou um motoqueiro aí. Esta velocidade constante que faz o corpo girar nos mostra um movimento circular uniforme. Isso quer dizer que a nossa força gravitacional é a nossa resultante centrípeta no movimento, ok? E é isso que mantém o corpo em órbita. Agora, como é que Newton pensou nisso? Por que pensou nisso? Vem lá daquela velha história da maçã que a gente comentou na abertura do vídeo. Por que a Lua não cai na Terra? Saiu daí a ideia, ok? Bem, então vamos para o cálculo matemático. Vou fazer ele aqui para terminar para o lado de cá, tá? Sabemos que a força gravitacional é G, a massa da Terra, a massa do objeto que você está atacando, o Mzinho, sobre, ele está, vamos considerar aqui muito próximo da superfície, o raio da Terra ao quadrado. Isso então torna-se igual a resultante centrípeta, estão lembrados? É a massa do objeto, velocidade ao quadrado,
pelo raio da trajetória, que no caso vai ser o raio da superfície terrestre. Porque esta altura que a gente está considerando aqui, vamos supor que ela é muito menor que o raio da Terra, beleza? Bem, o que a gente tem então? Que o raio daqui mata com este quadrado, a massa do objeto vai embora. O que sobra então para nós? Que G m da Terra sobre o raio da Terra é igual a v quadrado. Portanto, vamos jogar aqui para cima e deixar bem bonita a nossa velocidade orbital. Ela nada mais é que a raiz quadrada de G, massa da Terra, raio da Terra. Essa então a nossa expressão. Tranquilos até aqui? Bem, então quanto seria o seu valor? Basta fazermos as substituições. Vamos pegar aqui a calculadora. Tomara que não tenha saído o foco. Vamos lá. A gente sabe então que a raiz quadrada vai ficar 6,67, 10 a menos 11. A massa da Terra, a gente tinha ela de 5,94 expoente a 24 sobre o raio da Terra de 1.600. Vamos pôr 6.400 aqui, né? Expoente a terceira. Isso aqui dá aproximadamente, fazendo arredondamento, deu 7.868. Vamos botar um aproximado, que eu acho que é mais ou menos isso que os livros e as apostilas aí do ensino médio trazem, de 8.000 metros por segundo. Note que absurdo, né? Vamos por aqui 8.000 vezes 3,6, 28.800 quilômetros por hora. Pensa, você tacar isso com essa velocidade? É meio fora do comum, né? Mas foi assim que Newton, então, propôs. É por isso que quando fazemos o lançamento de um satélite, né, para que ele gire em uma órbita circular, necessitamos de uma velocidade mínima para ele sair do nosso solo. Então, baseado nesta ideia aqui da órbita circular. Mas vamos falar um pouquinho então desse satélite, o famoso satélite geoestacionário. Vamos lá. O satélite geoestacionário, aqui representado então, ele tem que girar da mesma forma com que a Terra girar. O que isso quer dizer? Se você estiver aqui bem embaixo do satélite, vamos te colocar aqui, ó. Aí você, olha só, pessoa gigante. Você vai olhar ele sobre sua cabeça. Se o satélite chegar do lado de cá, vamos representar o satélite aqui de novo. Só que agora ele já está lá do lado oposto. Aí, ó, o satélite deu quase uma volta. Você terá dado uma volta também com a Terra. E você vai estar aqui, ó. Você sempre vai estar olhando ele na mesma posição. Isso é ser geoestacionário. É girar com a mesma velocidade angular da Terra. O satélite aqui, então, ó, ele estaria girando com o mesmo ômega do planeta. Então podemos dizer que a velocidade angular da Terra é a velocidade angular do satélite. Eu acho que vocês já devem lembrar de uma questão que caiu assim num certo vestibular, não é? Bem, então a ideia padrão do satélite geoestacionário é essa. Agora, como calcular a velocidade dele? A gente acabou de aprender. Nós vimos que a velocidade para colocar em órbita, vou só pôr orbe aqui, isso daqui daria igual a raiz quadrada de Gzão, massa da Terra, e aqui embaixo tínhamos colocado o raio da Terra. Agora a gente coloca uma distância d. Professor, o que é esta distância d?
A distância d é o raio da Terra mais a altura que este satélite se encontrará. Seria mais ou menos isso aqui, ó. O satélite está a uma certa altura e aqui dentro nós temos o raio da Terra, ok? Então teríamos essa distância a ser considerada. É a única coisa que muda. O satélite já estacionado. Esta então é a velocidade que coloca ele em órbita. Agora, e se ele atingir uma velocidade maior que a de órbita, o que acontece? Vamos lá entender. Para fechar a nossa aula, o último assunto é velocidade de escape. Aí você me pergunta, Tom, escapar de quem? Da onde? Te respondo, da Terra, da atração gravitacional da Terra. Então, qual seria a velocidade que eu jogo o objeto e ele não orbite? Então, a gente precisa lembrar da questão da órbita, ok? Então, tá aqui, peguei essa situação, joguei o objeto com a velocidade orbital. O que vai acontecer? Ele vai, então, girar ao redor do planeta. A gente considerou uma órbita circular próxima à superfície terrestre, beleza? Bem, se a gente for aumentando, vocês viram que tem um satélite já estacionário e tal, o objeto ele ainda consegue, vamos trocar aqui de cor a órbita dele. Dependendo da velocidade que esse objeto vai ter, a gente já viu que depende daquela altura, ele ainda consegue ficar numa altura maior, e não vai dar quadro aqui, parará, mais ou menos aqui, ó. Seria ali mais ou menos um limite, vamos assim pôr. Agora, nós iremos lançar o objeto de maneira que este objeto, na hora que ele circular, ele saia da órbita. Tranquilos a ideia? Agora, que velocidade é essa? Fica claro que a velocidade de escape tem que ser maior que a velocidade de órbita. Agora, maior quanto? Bem, eu vou fazer um cálculo bem simplificado para ficar fácil de você entender. Nós vamos usar a ideia da conservação de energia. Deixa eu pegar outra caneta, porque o negócio está confuso aqui, é muita caneta na mão. Vamos falar de conservação de energia, né? Então, a nossa conservação de energia. De uma maneira bem simples, sem resistência do ar, nem nada. O que é que nós vamos entender? Que a energia cinética que eu vou lançar o meu objeto tem que ser convertida em energia potencial gravitacional. Beleza? Bem, como a gente vai estar associando inicialmente sair da superfície terrestre, nós vamos então fazer a seguinte condição. M, velocidade de escape ao quadrado, sobre 2 tem que ser igual a m, g na superfície, e eu vou considerar o raio da Terra. Tranquilos aqui? Bem, o que é que nós vamos ter? Ó, massa com massa vai embora. A nossa velocidade de escape ao quadrado é 2g na superfície vezes o raio da Terra, beleza? Só que a gente já sabe como é que calcula o g na superfície. Acabamos de aprender que ele é gzão, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado, vezes o raio da Terra. E aqui, então, cortamos o raio da Terra. Note que a nossa velocidade de escape fica, então, a raiz quadrada. Acho que eu vou deixar em preto para dar destaque aqui para vocês. Depois eu trago para o lado uma ideia simplificada. Bem, vamos lá, ó. Então vamos entender assim,
que a nossa velocidade de escape ela é a raiz quadrada de 2g massa da Terra sobre o raio da Terra. Esta a nossa equação geral. Como eu disse, demonstrando de uma maneira bem simples para vocês entenderem, já que a gente já estudou, né, nas videoaulas passadas sobre a conservação de energia. Agora, note, como é que a gente calcula a velocidade orbital? Não era a raiz quadrada de GMT sobre RT? Portanto, entendam que a nossa velocidade de escape, ela nada mais é que a raiz de 2 que multiplica a velocidade orbital. Essa é a ideia geral da velocidade de escape. Então, lembrados que a velocidade orbital, a gente fez um cálculo bem arredondado, tinha dado 8.000 metros por segundo. Se multiplicar isso por raiz de 2, a velocidade de escape dá aproximadamente 11.300 metros por segundo. Valores bem aproximados. Então tá aí. Atingindo esta velocidade, o objeto então não fica em órbita. Mais ou menos isso que é feito para lançar satélites que vão olhar outros planetas, vai para Plutão, vai para Marte, vai para um monte de lugar. Mais ou menos nesse sentido aí, o mínimo que a gente tem que saber aí da física básica. Bem, fechamos por aqui essa aula. Lógico que teria algumas coisas a mais a serem complementadas, né? Mas aí a nossa aula fica muito longa. E aí a gente pode estar pensando numa live bem legal para fazer sobre tudo isso. Beleza? Bem, vou ficando por aqui. Sempre lembrando a vocês, se você gostou, compartilhe esse vídeo. Se não está inscrito, se inscreva, ative o sininho. E o mais importante, deixe um comentário, que é de uma maneira que eu possa ter sempre seu retorno, ter aquele feedback, o que está bom ou o que está ruim, para que eu possa melhorar o trabalho feito para vocês. Ok? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e um beijo no cérebro.